Olá, galera! Estamos aqui no nosso bate-papo semanal. O nosso programa é direto ao ponto. E hoje nós temos aqui nosso convidado, professor Alex. Palmas para o Alex, nosso amigo. Provavelmente, galera, eu e Alex estaremos aqui dividindo esse espaço com alguns entrevistados. Possivelmente nós dois, ou ele e mais um convidado, ou vice-versa. Então, a nossa conversa vai ser sempre, Alex, nessa forma, né? Convidar, conversar, dialogar, debater ideias, propostas, é isso que a gente precisa. Sem muito afã de querer defender posições político-partidárias, desse ou daquele. O direto ao ponto, ele tem que ser exatamente isso. Buscar o assunto na sua fonte e trazer para a população, distinguir, deixar que as pessoas decidam por si só. Discernimento daquilo que nós estamos falando, se agrada ou desagrada, se tem coerência ou se não tem coerência. Então, pessoal, anote na sua agenda, curta nosso canal, deixe seu like, isso vai ser muito importante para nós daqui para frente. Esse nosso canal hoje é o pioneiro, estamos iniciando aqui com vocês e queremos que vocês dêem para nós o retorno do que vocês estão achando. Tá legal? Gostou? Tem críticas, sugestões? Todas serão bem-vindas. Estamos juntos nessa caminhada. Não temos aqui ideias de querer defender uma posição unilateral. Queremos debater ideias. É isso que nos movimenta, que nos motiva a ir direto ao ponto. Combinado, Alex? Combinado. Dá sua mensagem aí, Alex. Então, né, o Direto ao Ponto tem essa proposta, né? A verdade, infelizmente, atualmente na internet, a verdade ela é manipulada, né? A chamada fake news, né? E às vezes não atinge realmente o coração da pessoa como ela deveria conhecer o conhecimento, né? Ou seja, tem uma verdade que é mostrada para você pelos meios de comunicação, os tradicionais, televisão, rádio, jornais. Hoje tem uma verdade muito mais rápida, mostrada para você através da internet, e ela pode ser extremamente manipulada. Então, o Direto ao Ponto, né, ele vem justamente para trazer lucidez ao conhecimento, né? Clarividência, a capacidade de pegar um fato, um assunto que está acontecendo no Brasil e no mundo e mostrar para você, peraí, né? Pode estar sendo manipulado o conhecimento aqui, pode estar sendo manipulado o conhecimento numa outra vertente, porque através da polarização, e é um fenômeno global, infelizmente a polarização, mas não é novo, né? Não é novo, né? As pessoas acham que a polarização surgiu agora no Brasil, um debate na esquerda do atual presidente Lula e na direita do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas não é novo. Temos vários exemplos na história, até das grandes guerras do mundo, onde a polarização e outros meios de difusão da comunicação fizeram com que tragédias acontecessem. Acho que hoje a grande tragédia na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, é a manipulação do conhecimento, né? Por parte de alguns dirigentes, que aí leva até você um conhecimento deturpado, né? Torcido, não trazendo a verdade dos fatos, e provoca até às vezes a raiva, o ódio nas pessoas. Sim. Se você reparar nos últimos 6, 7 anos, Robson, no Brasil, várias famílias se destruíram, né? Acho que todas as famílias tiveram um tipo de efeito com a polarização. E isso aí, Alex, que você está falando, ele mostra de fato como que a sociedade, cara, nos dias atuais, tomou assim uma posição sem refletir, sem trazer para uma realidade sustentável do que ela está defendendo. Nem ela sabe o que defende de fato. Ah, mas é porque esse lado me agrada, esse aqui não me agrada. Então, tudo que esse lado falar vai ser bem-vindo. Tudo que o outro falar está descartável. E tem coisas boas do outro lado que você está perdendo, porque você está defendendo uma posição sem refletir. Quer defender posição? Acho perfeito, acho necessário que as pessoas tenham posição, mas entendam que estão apoiando. Refletir à luz da razão, não é com o coração, com a emoção, é racionalidade. Verdade. O homem é um ser racional e é o que falta na população de hoje em dia. E o problema da internet é o seguinte, a internet ela lida com sintetização do pensamento, Sim. né? Principalmente através hoje dos cortes, né? A maioria de nós acaba não tendo profundidade em assunto nenhum. Alex, já que você falou aí dos cortes, sem mais delongas e indo direto ao ponto, vamos falar aqui alguns tópicos do que está acontecendo, que veio aí na onda, né, dessa semana,
que foi um deles, por exemplo, a gente vai começar a falar aqui, é esse escândalo que está colocado aí do INSS. Eu já tenho alguma coisa que eu já pesquisei a respeito, né? E eu que também gostaria que você falasse também o que você já encontrou nas suas buscas, de forma assim, muito clara, uma colocação coerente com o que está acontecendo. Se defender lado desse ou aquele, né, que o número é esse explodido, não é? O que você já descobriu nas suas observações, tanto de jornais quanto de imprensa lida, do que você já viu, o que está acontecendo no seu ponto de vista do INSS, o que de fato aconteceu? Então, assim, é importante trazer alguns números, né? O volume, geralmente, atualmente, de empréstimos consignados no Brasil chega na ordem de mais de 90 bilhões de reais. Até agora... Empréstimo, né, Alex? Empréstimo. Empréstimo consignado. Empréstimo consignado. Não é o volume total envolvido no escândalo. Isso está sendo apurado ainda, né? Atualmente já está se discutindo entre 3,5, 4, 5 até 6 bilhões. E levando em consideração o número de assegurados do INSS, isso daria aproximadamente 0,1%, né, do volume total de empréstimos consignados. Não é uma defesa, porque se houve um desvio de uma pessoa só, sim, já é horrível. Claro. Já é horrível. E isso até elucida uma dificuldade de comunicação do governo atual. É uma crítica que é feita até dentro do próprio Eles são péssimos. Eles são péssimos. Comunicação. Péssimo. Então, assim, eu também acho que são péssimos de comunicação, mas um exemplo, né? Quando você pega um tipo de problema desse, um escândalo envolvendo corrupção, né? A ideia é que você mude a cúpula toda, né? E o presidente do INSS foi retirado, ele colocou o segundo imediato dele. É óbvio que todos pensarão que esse imediato também estava a par desse possível desvio de verbas, que acabou se concretizando, né? E agora o atual presidente do INSS está vendo até uma fórmula de poder devolver parte do que foi desviado junto com as empresas que foram envolvidas. Porque as empresas usavam o empréstimo consignado para poder desviar pequenas quantidades de um grande número de aposentados. Sim, sim. R$80, R$70, R$60. Mas quando você faz um somatório em milhões de pessoas, você tem um volume grande de aproximadamente 6 bilhões. Né? Esse é o papo que a gente tem direto ao ponto agora, que está se apurando. Né? Houve um desvio gigantesco, né, de 6 bilhões, atingindo 0,1% dos assegurados, né? Mas é possível que, à medida que se for investigando mais etapas desses processos das empresas envolvidas, pode ser que sim ou não tenha um rombo maior. O grande diferencial disso aí, Alex, que eu acho, é gravíssimo o que nós estamos acompanhando aí ao longo dessas 2 semanas. Esse escândalo do INSS mostra a fragilidade do nosso sistema de fiscalização e controle interno, né, para poder verificar essas questões e tratá-las de forma imediata. Pelo que eu já percebi, essa polêmica, esse desvio, esses desvios de recurso do assegurado com os seus clubes, né, ou associações, isso já vem acontecendo há alguns anos. Teve um documento interno do INSS, onde uma funcionária levou o presidente, ao ex-ministro, né, Carlos Lupe, quando ele era ministro, né, da Previdência, e lá ele tomou ciência e não atuou como deveria, como demonstra o documento interno, sim, onde ele soube do problema, mas não deu a devida importância. Ou seja, ele que respondia pelo presidente do INSS. O presidente do INSS, uma vez que foi demitido, não pelo ex-ministro, pelo presidente, já foi uma medida razoável, que eu achei imediata. Mas o que você falou, não deveria ser só apenas ele. Todo o grupo que estava ligado a esse presidente deve ser substituída. Eu fiz uma gravação essa semana, onde eu relatei que, para mim, no meu ponto de vista, o governo deveria já pedir imediatamente que o Lupe pedisse para sair. Isso levou alguns dias. Na sexta-feira que nós
passada, ele saiu. Causou um desgaste. Pois na é. imagem do governo desnecessário. E é tudo que a gente não precisa nesse momento. É de ver mais desgaste. O governo já está refém do Congresso. É uma grande verdade. A oposição ferrenha que é feita ao governo. Eles estão cada vez mais capitalizados com as redes sociais, né? Divulgando conteúdos que não condizem com a realidade e o governo não sabe responder. Mas, direto ao ponto houve um escândalo, precisa ser apurado. Não foi um escândalo dentro do INSS, que isso fique bem claro. O INSS não participou de nada. Minto. Alguns funcionários já estão sendo investigados do INSS que colaboraram para que dados fossem fornecidos e facilitar a vida desses agentes, dessas associações para capitalizarem esses empréstimos consignados. Então, meu amigo, é muita sacanagem. O que eu defendo, Alex, que o governo deveria ter feito, suspender todos os empréstimos consignados, todos, seja de empresas idôneas, isenta, que não esteja sendo investigada, suspende tudo. Não tem mais empréstimo consignado para os nossos aposentados e pensionistas, até que a coisa possa ser esclarecida. Você falou de funcionários, houve um bloqueio no patrimônio de 6 funcionários. Sim. Na ordem de milhões, né? E já foi também verificado que tinha um modus operandi para o desvio dessa verba. Eles marcavam viagens para paraísos fiscais e colocavam dinheiros em malas. Então, através do rastreamento das malas que eram despachadas, deu para se chegar a o caminho, né? Aproximadamente o caminho e o valor que foi desviado. Teve uma funcionária que ela sozinha viajou com 31 malas de dinheiro, né, desviado desse esquema. Mas uma coisa que é importante também falar, você tocou aí num ponto importante, sobre a questão dos sistemas de controle do INSS. Até 2019, era necessário que de 2 em 2 anos houvesse uma prova de vida, uma revalidação, uma auditoria sobre a validade daquele empréstimo. Se a pessoa existe ou não, se ela autorizou ou não. Eu estava vendo relatos de aposentados, coitados, né? Caiu um dinheiro na conta, ele ia lá, gastava, achando que era algum tipo de benefício. Não sabia o que era. Era empréstimo consignado porque houve um desvio de dados por parte desses funcionários envolvidos no INSS. E ele acaba usando. E eu pensei assim, caramba, uma vez eu trabalhei numa empresa privada que ela depositou uma bonificação para todos os funcionários e eu gastei antes de verificar. E eu entendi como essas pessoas... Porque tem muita gente que fala assim, pô, é impossível... Cai um dinheiro na sua conta, você não verifica. Depende do volume de dinheiro que a gente está falando. Se você ganhar 1.000 e cai lá 200, a pessoa gasta antes e averigua depois. Tem muitas pessoas que são leigas, não entendem nada de sistema financeiro, nada de banco, idosos, receberam aquela graninha a mais com juros exorbitantes, que era um fruto de um esquema que ele não sabia, obviamente, que existia. Alex... Né? Essas associações já foram verificadas que tem associações laranja, associação fantasma, que nem existe. Você vai procurar o endereço, não existe. Ou seja, foram usadas justamente já com esse objetivo de querer usurpar dinheiro de uma camada da sociedade muito vulnerável, que são os idosos. Sim. Muitos deles não têm controle, não têm expertise para poder analisar um sistema digital, tem dificuldade de acesso, o meu INSS não consegue nem entrar, depende às vezes de um familiar, de um filho, de um sobrinho, de um neto, para verificar alguma coisa na sua movimentação. Então você veja, esse escândalo, ele foi bom vir à luz, porque precisa desvendar como essas coisas acontecem no Brasil. E essas pessoas muito vulneráveis ficam ali expostas a esse tipo de ação criminosa, que fique bem claro. Tem que ser preso mesmo esse pessoal. Tem. Covardia que foi feita com os nossos aposentados e pensionistas. E por aí vai, meu amigo. É o que nós temos hoje, você vê, no Brasil. O Tribunal de Contas da União alertou que o crescimento do volume de empréstimo consignado era uma coisa atípica, né? Recentemente. Né? Sempre teve um volume muito grande, mas teve um crescimento exponencial por parte dessas empresas laranjas que você falou. Eu vi a entrevista de um aposentado que ele recebeu uma equipe de uma dessas empresas em casa, alegando que seria um recadastramento dos dados junto ao INSS. Ele nem sabia que era para empréstimo.
caiu uma parcela do dinheiro na conta dele, a outra caiu na empresa laranja que gastou o dinheiro dele. Coitado. E ele já vinha sendo descontado há 3 anos. Pois é. Há 3 anos. E agora, uma coisa que me preocupou, que eu vi a declaração do novo presidente do INSS na rádio, que eu escutei ele falando, dizendo que a responsabilidade da devolução Sim. desse dinheiro são dessas empresas. Eu vi também. Então, se a empresa é laranja, você que está em casa aí, a empresa é laranja, né? A empresa não existe. Você imagina que a empresa é laranja, ela desvia o seu dinheiro e agora essa empresa que não existe tem que te devolver o dinheiro. Eu me lembrei quando eu fui vítima de um estelionatário, Já de um fomos. curso que eu fiz, né? E eu tive um prejuízo de 6 mil reais em 2 anos. E depois, quando eu fui à justiça, eu tinha que processar uma empresa que não existia, né, legalmente. Na verdade, foi um desconhecimento meu, foi uma fragilidade minha, parte da culpa minha também. Sim. Minha também. Mas na hora de tomar as medidas legais, eu tinha que processar um ente que não existe. Então eu fiquei muito preocupado com essa fala dele. Falei assim, como é que vai funcionar isso? Né? Será que o governo parcialmente assume esse BO ou joga esse BO todo para empresas, como você falou, que muitas delas não existem? Esse tipo de ação, Alex, criminosa, a fraude, o desvio, elas ocorrem justamente de forma pensada e tem públicos, né, que eles querem atingir. E um deles é esse aí do INSS, né? Quando a gente fala de controles internos, o governo federal precisa investir em inteligência. E outra coisa que eu acho que nós precisamos falar também para a população é o seguinte: quem descobriu isso aí foi a Polícia Federal, junto com a CGU. Receberam os relatos, os indícios e entraram no problema, enfrentaram. Aí você vê o outro lado falando, né, a oposição ao governo, o governo mais corrupto da história, mais um escândalo que vai ultrapassar o do Mensalão. Aquele comediante que já conhece, né, deputado Nicolas, ele falou que está na ordem de 90 bilhões o valor. Eu falei, gente, não isso é é verdade. covardia. 90 bilhões é o montante total dos empréstimos consignados. Exato. E assim, não querendo pormenorizar os 6 bilhões, né? Mas eu falei, isso representa 0,1% dos assegurados. Né? E o perigoso é o seguinte, né? É não destacar que o Tribunal de Contas agiu de forma livre, Sim. né, isenta Exatamente ao governo. Isso que eu queria não destacar que a Polícia Federal agiu de forma isenta, sem nenhum tipo de que, vamos prender o escândalo aqui, porque pode ter um capital político negativo ali na frente, ano que vem tem eleições. Sim. Isso não foi feito. Você vê, Alex, o governo que está refém dessa oposição ferrenha, que não debate propostas, quer ser de oposição, beleza, é necessário que tenha oposição. O contraditório é interessante para a nossa sociedade. Óbvio. Agora, você fazer uma posição desqualificada e sem verdade complica o debate. O contraditório tem que ser com responsabilidade. Sim. E tem que ser com fatos reais. E ainda mais um formador de opinião, um deputado, um parlamentar, ele não pode confundir a cabeça da sociedade, da população, com inverdades. E tem responsabilidade do que ele fala. Você acabou de falar agora. É exatamente isso. Robson, a esquerda não entendeu ainda como funciona o jogo na atual polarização global, mas aqui no Brasil também. As mídias sociais são importantíssimas. Né? Sim. E a extrema-direita tomou conta das mídias sociais. Sabe? E aí eu não estou aqui julgando se a informação é verdadeira ou não, mas tem ressonância. Com certeza. Tem alcance, sabe? Com certeza. Tem alcance. Né? Recentemente teve o deputado que você citou, teve um vídeo na ordem de milhões. Sim. E aí você debatendo ou não se o algoritmo da plataforma que ele usou foi manipulado ou não para poder ter mais visualizações, isso não está em debate, mas ele teve sim uma grande quantidade de visualizações e repercussão. E aí eu pergunto, a comunicação do governo está apta a isso? Ela responde de forma célere, rápida, quando acontecem as crises? Me parece que não. Essa é a minha grande crítica. Não é? Recentemente aconteceram outros problemas na ordem de possibilidade de mudança de ministro, até na ministra da Saúde, que estava sendo criticada,
injustamente, mas se ganhou um volume tão grande de crítica, a Anísia Trindade, né? Anísia. Tanta crítica ao trabalho dela, que era um bom trabalho, por conta do avanço, né, de verdadeiras facções digitais, Sim. né, que existem no mundo, detonando o trabalho dela, e é que chegou a um ponto que foi insustentável mantê-la no ministério. Eu disse, quer dizer, aí você vê o trabalho dela, um bom trabalho, Sim, e o que mandou foi É. as mídias digitais detonaram o trabalho da Anísia. Essa questão colocada, a gente vai passar para o próximo ponto, pessoal, mas é bom deixar bem claro, e não vai se esgotar por aqui esse assunto, não tem muita repercussão pela frente, já querem instalar uma CPMI no Congresso, que é Câmara e Senado, né? Uma CPI mista, onde eles estão querendo levar o assunto, cada um, aí é que está o problema. Eu apoiaria a CPMI como apoio, espero que venha. O governo federal não quer deixar acontecer a CPMI. Isso acontece em qualquer governo. A oposição sempre coloca uma proposta de CPMI e o governo quer travar. Isso aí faz parte do jogo político. Normal. Agora, o que querem fazer é o seguinte, já foi levantado que tem alguns nomes ligados a esse escândalo do INSS que também estavam ligados diretamente àquele problema daquelas vacinas no escândalo da Covid. Sim. Não sei se você se recorda que teve uma CPI da Covid, onde tinha lá uma possível compra de umas doses da vacina, não lembro se era da Índia, se não me engano, e que ali foi demonstrado que teria um coloio de membros do governo, e esse personagem, um deles, aparece também agora nesse esquema do INSS. Algumas pessoas do governo já levantaram essas fichas e já estão querendo mostrar um dossiê para a oposição, para ver se eles vão querer abraçar ou não a tal da CPMI. Eu gostaria que viesse a CPMI. É mais uma confirmação de que corrupção não tem lado. Exatamente. Né? Corrupção não tem lado. Quer Exatamente. Dizer, o mesmo ator Sim. atuando com o mesmo modus operandi. Sim, acesso livre. Para poder desviar verba, nesse caso agora, do INSS, até pior. Sim. Porque não é verba pública, são pessoas que trabalharam uma vida inteira para poder ter um benefício. É muita né? sacanagem, camarada. Entendeu? Dinheiro público já é moralmente inaceitável. Alex, vamos falar agora de outro assunto, também indo direto ao ponto, galera, mudando aqui para uma nova conversa. É o seguinte, cara, nós vimos aí que essa semana a Câmara votou uma coisa que eu fiquei observando, meu Deus do céu, como é que os caras são capazes de fazer uma chamada, um pedido de votação para uma demanda totalmente inconstitucional. Sim. Tivemos aí essas investigações do 8 de janeiro, que está em curso ainda pelo Supremo, né? Já temos alguns réus, pessoas que já estão sendo colocadas como culpadas, investigadas, melhor dizendo, e se tornaram réus. Inclusive o ex-presidente, toda a cúpula ali, alguns personagens de alto escalão dos militares. Um desses personagens é o Ramagem. Alexandre Ramagem. É isso aí. Ele estava sendo indiciado em 5 crimes cometidos. A Câmara conseguiu votar uma proposta onde suspende todas essas ações contra o Ramagem. Sim. E você veja algo totalmente desproporcional, não tem a menor chancela de algo que vá passar no Supremo. Não tem base jurídica. Não tem base, é inconstitucional. O artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, diz que o tal do foro privilegiado para um candidato eleito só pode ser garantido após a diplomação do mesmo. Exatamente. Então, assim... 2 crimes estariam isentos. Isso, suspensos. Ao meu ver, sem querer adiantar nada, né, é uma forma de criar pauta nas mídias, de novo aqui. Sem dúvida. Principalmente contra o STF. Né? E principalmente a figura do ministro Alexandre de Moraes. Eles querem desgastar as instituições, Alex, até o limite. Esses caras, cara, é algo sem precedente. Mas dessa vez, né, eu achei que foram longe demais. Sim. E também não tem muita sustentação. Né? De ontem para hoje, né, o Supremo já fechou meio já tem maioria. Um entendimento de que... Já tinha entendimento, né? Porque está na Constituição. Né? Então não é necessário nem ter entendimento. O Supremo... Mas como a gente vive momentos estranhos na ordem jurídica, onde o que está no papel
que é uma lei, cabe ainda você interpretar para a sociedade no todo dela para entender que é inconstitucional, né? Porque você cria uma brecha meio estranha, ao meu ver. Não sou advogado, mas cria uma brecha na Constituição meio perigosa. Sim. Porque assim, qualquer um pode cometer qualquer tipo de delito sem ter foro. Porque se o foro ele é destinado aos congressistas, você cometeu um crime não sendo congressista, qualquer tipo de crime cometido por um não congressista também tem que ser perdoado. Exatamente. Isso vai gerar por isso que não tem como, não tem base jurídica. E você veja, Alex, que ali foi um acordo entre a oposição e o presidente da Câmara, tipo como se fosse assim, um cala-boca para a oposição parar de mexer muito nessa questão aí da anistia. Foi um acordo que teve com o presidente da Câmara para botar em votação, para pôr em votação em plenário. E os caras comemoraram como se fosse uma vitória de fato. Mas eu ainda vou além. Lembra que você falou que o ator envolvido no esquema da possível desvio de verba com compra de vacinas da Índia ou de qualquer outro país, que eu também não me recordo, também pode ser que esteja envolvido no do INSS. Sim. Então, para mim, vai além desse pensamento. Para mim é tipo assim, caramba, ó, posso estar aprovando uma coisa aqui que no futuro eu posso usar. Sabe? Pode ser julgado algum crime que eu cometi ali antes de ser diplomado, os que votaram a favor, e eu também quero. Inclusive, foram alguns partidos, deputados da base do governo, votaram a favor. Votaram a favor. Isso é um alerta. Isso é um alerta. Você tá vendo aí? Vamos aprovar isso, porque pode ser que no futuro eu use desse dispositivo para poder levar minha barra. E você veja, Alex, que o governo em si, como eu já falei, ele está refém desse Congresso nosso. Os três poderes que as pessoas falam, né, que são isentos, independentes e harmônicos entre si, isso é uma falácia. Os caras estão querendo acabar com a imagem do Supremo, que é o Poder Judiciário, que é o que defende a Constituição e a Carta Magna nossa. Os caras estão querendo detonar tudo, sem nenhuma análise coerente. É a última barreira. Se nós lembrarmos dos últimos 5 anos, nós não somos malucos, a gente lembra o que aconteceu durante a pandemia. Não é? Em vários momentos, o Supremo Tribunal Federal teve que, através da lei, impor que algumas atitudes fossem tomadas para o combate ao vírus da Covid-19. Emergência. Por exemplo, obrigar a governadores a vacinar a população. Sim. Eu me lembro que tinham alguns governadores dos 26 estados do Brasil que não iam vacinar. Sim. Que não iam vacinar. Ao ponto que chega. Idosos, estudantes, adultos não iam vacinar. E foi obrigatório. E aí o Supremo... Então, isso aí é o que eu falo de novo. A comunicação do governo é muito ruim. Vou te dar um dado positivo do governo recentemente. O Brasil avançou 5 pontos no índice de DH no mundo. Sim. Isso não foi divulgado pelo governo. Não foi divulgado. É fruto de pesquisa minha, de qualquer outra pessoa, até na própria internet. Entendeu? Recentemente as taxas de desemprego chegaram a níveis lá de 2013. Isso é excelente. É muita gente com um trabalho formal. Isso não foi divulgado. Diminuiu também a diferença entre os ricos e mais pobres, diminuiu essa diferença, ou seja, tem pessoas que deixou de ser muito pobre, tá conseguindo emergir na camada da sociedade, e isso não está sendo aproveitado. Esses números positivos, o governo não sabe aproveitar, não consegue aproveitar. O governo está administrando, controlando incêndios, o que é ruim para nós. Em vez do governo mostrar o que está fazendo de bom, ele se vê obrigado a controlar incêndios, como eles estão vendo agora essa semana. Não, detalhe, né? A velocidade de resposta é muito lenta. É muito lenta. Vou dar um exemplo. A gente estava falando sobre a viagem do Lula lá, sobre o dia de comemoração à invasão de Berlim na Rússia. Que aí tem a ver com o BRICS, né? que é um dos maiores blocos econômicos do mundo, depois da taxação do Donald Trump nos Estados Unidos. Sim. Né, o Brasil está se voltando para o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e outros países que estão ainda estudando para poder entrar no bloco. Isso é mais ou menos 2/3 da população do mundo. Pessoas que compram comida, as commodities do Brasil, que são grãos e carne bovina, compram eletrônicos, né, a nossa tecnologia meio que incipiente. Então é importante estar lá, mas não era importante estar lá nesse momento. Esse momento é um momento muito ruim para o governo. Questão de imagem. Deixa né? desejar, né? Vários países que estão lá nessa comemoração que eu acho importante, livrou o mundo do fascismo, né? Do Adolf Hitler,
do Benito Mussolini, Sim. né? Livrou o mundo dessa mácula, é importante, tem 80 anos isso, temos que comemorar isso, mas poderia ter mandado um representante do governo, poderia ter mandado o ministro da Economia, o Haddad. Estamos falando, o Não, governo... e ficaria aqui apagando o incêndio de uma forma mais célere, mais rápida. Voltando a essa questão do Alexandre Ramagem, a gente vê que teve um ato em Brasília, na quarta-feira, foi convocada pelos pastores, que depois também nós vamos falar sobre isso em outra oportunidade, em outro programa, sobre essa influência, né, das religiões neopentecostais na política brasileira nacional. Então, esse grupo que está ligado a Bolsonaro fizeram a convocação desse ato em Brasília, justamente no dia que foi votado essa suspensão das investigações contra a Ramagem. E os deputados bolsonaristas, eles pegaram isso como se fosse uma resposta ao número de membros que participaram dessa manifestação. Sim. Ou seja, a pressão funcionou para eles. A imagem que eles passam para o público é, tá vendo? Fizemos pressão aqui junto à torre de TV em Brasília, uma caminhada, e conseguiu passar aqui na Câmara com larga margem de votos a suspensão para investigar Alexandre Ramagem. É uma covardia. Isso não existe, não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. De novo a manipulação da informação. É manipulação. Eles organizam os fatos para coincidirem. E as coincidências, entre aspas, são favoráveis a esses caras. Na verdade, esse evento aí flopou, né? Sim. A grande mídia divulgou. Eu não gosto nem de falar sobre isso. Deu 4 mil pessoas. As pessoas falam que a gente está aqui tentando desqualificar. Meu amigo, o fato é esse. Não, mas o nome do programa já diz, direto ao ponto. Sim. São números oficiais da Polícia Militar de Brasília. Sim, o próprio Brasília. Né? Então, assim, são números da própria polícia. Sim. 4 mil. Sim. Né? Então, a gente percebe que existe manipulações dentro do Congresso, dentro da Câmara, especificamente falando, que os caras estão jogando mesmo a plateia. Querem like, querem se apresentar, são vistos como super divulgadores dessas ideias loucas que eles divulgam, sem nenhum conteúdo específico, com base, cara, para mostrar a verdade. Se nós queremos um Brasil melhor, de fato, tem que ser a luz da verdade. Doa quem doer. E isso falta dos dois lados. Tá? Falta muito. Falta dos dois lados, tanto do governo quanto da oposição. Ninguém está defendendo a verdade. Né? E esse caso, voltando aqui ao Alexandre Ramagem, passando para o próximo ponto, isso mostra mais uma vez a sacanagem que esses caras estão fazendo na Câmara, que é colocar leis perdendo energia. Isso tem um custo para a votação, para movimentar toda a casa. Para quê? Com qual objetivo? Mais uma vez, confundir a população. É Sim. só isso. Porque o Alexandre Ramagem, por mais que ele esteja suspenso em 2 dos 5 crimes, ele ainda vai responder a 3, com prisão, inclusive. Perda de mandato. Então, assim, os caras não estão ligados na dimensão da gravidade do que eles estão levando o Brasil. Essa é a realidade. A oposição, ela está sendo irresponsável, sem querer aqui defender também o governo, também é outro irresponsável, base do governo, que também não sabe perceber a gravidade e não leva a população uma forma de comunicação mais clara e mais direta, objetiva. A comunicação é muito falha. Muito falha. É, muito falha. E a população está vivendo Demora. esse entroncamento. A velocidade da internet é para ontem. Ou, no mínimo, para agora. Né? E como eu falei, como a extrema-direita tem domínio total, quase que total, dos meios de comunicação informacionais, né? Todos eles, as plataformas, você precisa ter ali um gabinete, não de crise, mas um gabinete de resposta, que seja capaz de estar ali, minuto a minuto, né, combatendo essa desinformação. Me parece que isso está começando a ser feito. Estamos aguardando. Há um tempo, mas eu acho que ainda é muito lento. Muito. Muito lento. Alex, meu camarada, o papo tá bom, mas vamos falar sobre outro assunto que é uma repercussão desse escândalo do INSS, que foi, aí não sei se você já percebeu, foi a saída da base do governo federal, Do PDT, o PDT. Olha que coisa interessante. Saiu na Câmara, no Senado continua com o governo. Inclusive, o novo ministro da Previdência é do PDT. Mas o partido decide que a bancada de deputados vão sair da base. Isso não quer dizer que eles vão virar opositores. Não, pelo menos isso eles colocaram, que não seriam opositores, seriam independentes. Aí eu pergunto, por
Por que ele saiu da base, o PDT? O que levou o PDT a sair da base? Uma vez que continua como ministro, lá no cargo, que é do PDT, indicado pelo partido, o governo federal por si já está tomando as medidas necessárias. Aí eu pergunto, será que foi errado ou acertada a saída do Lupe de ministro da Previdência? Porque se o PDT saiu, demonstra que o PDT está insatisfeito com a saída do ministro. Sim. E por que o PDT, o próprio partido, manteve um outro nome do partido? Se quer sair do governo, entregue a pasta. É mais coerente. Isso demonstra um duplo erro do governo e do PDT. Do governo em demorar em trocar. Porque, Sim. assim, insustentável a partir do momento que informações chegaram à grande mídia de que ele sabia Alex, eu vou te falar que uma coisa. poderia estar acontecendo. Ó, só Né? cortando o raciocínio. Eu cravei, cara. Eu fiz um vídeo, posso te mostrar depois. Eu cravei que o Lupe cairia no máximo até sexta-feira. E ele caiu na sexta-feira, cara. E ele tinha, não, mas na verdade, ele já tinha que ter pedido para sair. Sim, sim, sangrou desnecessário. Se ele não soubesse, né, a permanência dele se sustentaria. Sim. Ele sabendo, não sustenta. É, Não no sustenta. mínimo ali. Porque você não pode acusá-lo de assim, pô, o ministro participava do esquema. Sim. Isso não tem como se provar antes de uma investigação profunda. Sim, Mas a própria funcionária disse que o informou sim. de que possivelmente estaria acontecendo. Caberia a ele, no mínimo, Abrir investigar. uma investigação interna. Abrir uma investigação interna. No Sem mínimo. dúvida, sem dúvida. Isso não foi feito. Isso é o que nós chamamos, Entendeu? Alex, de controles internos. Uma vez que você detecta uma possível falha, tem que tratar o assunto. É ouvidoria, é um grupo de ética que se instala, uma investigação interna, para analisar, inclusive às vezes com controles externos também. Você chama órgãos do governo de controle para analisar uma possível situação de desvio. Tinha que ter parado todos os empréstimos consignados. Exatamente isso. Todos. E tinha que ser visto tudinho, principalmente a parte documental. Sim. Ao que parece, pô, mais de 30%, o TCU apontou, eu não sei se é até mais, não me recordo, mas 30% ou mais desses empréstimos consignados não tinham nem documento. E aí, Alex? Eram de empresas de fachada, como você falou. Sim. Não tinha documento. Não tinha comprovação nenhuma que eu fiz o empréstimo. E assim, eu acho que o governo, no modelo de gestão que nós estamos vivendo no Brasil, um governo de coalizão, você não consegue governar. Essa é a verdade. Seja quem for o presidente, de esquerda, de direita, seja quem for. Nesse modelo de coalizão, você não consegue governar sem depender da Câmara, que é um outro poder. Você não tem autonomia. Essas emendas parlamentares de bancada, de liderança, isso sangra os cofres do governo de uma proporção incrível. Ou seja, existe o presidente, existe um outro poder que também define os recursos para onde deverão ser destinados. E hoje é um poder mais poderoso que o próprio que o próprio presidente, exatamente isso. O parlamento hoje no Brasil é bem... Não sei só no Brasil, tá? Mas aqui, onde a gente vive, o parlamento tem um poder quase que incalculável. Mas é por isso. O exemplo é o aumento da bancada de deputados federais. Sim. Mesmo num país como o nosso, desigual. Aumentaram. Desigual. Foram os 15 nomes, parece. Com violência, com baixo investimento em saúde e educação, por mais que os montantes sejam enormes, sempre existe uma demanda maior em saúde, principalmente em saúde, mas em educação também. Né? O investimento é muito baixo. Com tudo isso, houve um aumento na ordem de 20 deputados federais, porque o Supremo Tribunal Federal ordenou que houvesse um rearranjo das cadeiras de deputados para que houvesse um equilíbrio entre os estados. Né? A saída era rearranjar, não era criar mais vagas de deputados. Como sempre. Cada deputado só com salários, estava dizendo que representam 65 milhões de reais. 65 milhões cada um. Isso multiplicado por 20 dá 130 milhões de reais só em salários, se eu não estiver errado. Fora assessores, não dá para citar um negócio automóveis. Desse. Então, assim, num país desigual. E o bacana é que, assim, né, me parece que os partidos que foram contra foram a maioria da base do governo, mas houve algumas dissidências da base do governo que foram lá e votaram a favor do projeto. Sim, né? teve votação. Os únicos países que votaram, os únicos dois partidos que votaram totalmente contra
a criação do deputado federal foi PSOL e PT. Sim, De todos os outros, ou foi quase o partido todo sim. que votou contra, à esquerda do espectro político, né? Agora, do centro e direita, então, todo mundo votou a favor. Então, que preocupação é essa com o país? E aí, Alex, Né? a gente fechando essa questão, você veja, cara, o que leva o PDT, nesse momento tão fragilizado que o governo está, e é fato, não podemos esconder para a população, a fragilidade do governo está fragilizado. E não tem como você negar. Isso é fato, o governo está fragilizado. Demais. O PDT, que é um partido que deveria ser coerente, perceber a fragilidade do governo, saber que teve ali um processo de demissão ou pedido de renúncia de um ministro do seu quadro e, ao mesmo tempo, em seguida, declara que vai sair da base para ser independente, ele quer votar o quê, o PDT? Ele quer ser independente por quê? O que leva a Câmara, a bancada dos deputados do PDT, querer não ter compromisso com o governo na hora de votar pautas importantes. Para mim, não mostrou compromisso, não. Mostrou Não, descontentamento com a perda de cargos. O que vale para eles é o cargo, é o controle, poder, com a perda de controle. não é o desejo de querer colaborar. E sendo bem claro, eu acho que a grande maioria dos partidos se comporta dessa forma. É o tomar lá da cá. É o que nós falamos. Esse modelo de coalizão é isso aí. Uma vez a ex-presidente Dilma ficou chateada, acho que foi no Fantástico da TV Globo, quando foi perguntada por uma âncora, eu não sei se foi Patrícia Poeta, eu não lembro a menina, a repórter, que perguntou sobre esse toma lá da cá. E ela ficou chateada, não sei se você lembra, né? Dando ao entender que não existe tomar lá da cá. Pô, é óbvio que existe. Claro que existe. Isso aí, não só nisso, né? Do PDT. Se qualquer outro partido ele perder o controle de uma cadeira importante, todas são, né? E envolvem cargos. Já está no limite. Volumes de investimento muito grande para os seus estados, Sim, que os elegem. Vai ser essa coisa então agora eu vou fazer beicinho e vou abrir para que os deputados da minha legenda não apoiem mais na minha opinião, o governo. Esse pessoal do PDT, ele está vendo o governo sangrar, não quer auxiliar para estancar e quer que a coisa continue do jeito que está. Por quê? São oportunistas. Para mim, na minha opinião, são oportunistas. E o Carlos Lupe, para mim, nesse caso, está diretamente ligado, porque ele poderia ter comando do partido e falar, pessoal, não vamos largar a base, vamos seguir na base. Eu fui afastado porque, de fato, a coisa não estava legal para mim. Eu digo internamente, né? Sim. Não vai falar isso em público. Ele tem comando, tem poder para manter a base junto ao governo. Mas ele quer jogar. Ele quer testar o nome do Ciro Gomes para o futuro candidato a presidente pelo PDT, aproveitando-se de um escândalo gerado por membros do PDT em uma pasta que ele comandava para querer chegar a fragilizar o governo. Olha que coisa. É uma manobra estratégica do PDT para expor o governo, depois a imagem dele, como se a imagem negativa fosse só do governo federal, do Lula, e não é. É do PDT também. Também. Veja que coisa, assim, mau caratismo falando, em outras palavras, né? A pessoa que faz isso, para mim, é mau caráter. Não aceita perder, não aceita ser taxado, porque ali faltou gestão do Carlos Lupe, ele foi incompetente, não digo nem que ele participou do esquema, mas ele foi incompetente porque ele tinha que ter mais controle, tinha que ter mais ação para analisar essa... principalmente a partir do momento que ele foi avisado. Exatamente, pô. Então faltou incompetência. Mas competência. Você citou Ciro Gomes, dá uma visão errada, porque nós vivemos ainda, infelizmente, um momento de polarização muito grande no Brasil e no mundo, né? Não vai ser aceito nenhum outro nome sem a sinalização dos dois principais atores. Sim, sim. Não vai. Infelizmente, não vai. Nós não estamos existe essa reféns, construção da terceira via, não existe no momento. E eu vejo, assim, políticos dos dois espectros, né, a esquerda e a direita, aproveitando da ressonância, da popularidade, do brilho do principal ator, para tentar emplacar um nome futuro. Eu quero ser o cara futuro. Né? Mas aí isso depende da indicação de quem está lá. Enquanto não houver um direcionamento por parte do próprio presidente Lula, quem será o seu sucessor, e com relação ao Bolsonaro também, quem será o meu sucessor, ele fala que não tem, que é ele. Tudo ele fala indica. que não tem, que é ele, que não existe. Mesmo se ele estiver inelegível, ele fala, não tenho
Um outro assessor sou eu. Inclusive, quando os repórteres perguntam isso a ele se irrita. Né? Em Já contrapartida, vi. com o Lula, também não fala. Também Não, o não Lula, fala. pelo menos pelo que está sendo colocado na mídia, ele se coloca como candidato. Sim, Lula, né? sim. A reeleição. Mas questionam muito a questão da idade. Sim, Isso sim. não é etarismo, não. Sim. É porque ele tem Lula tá bastante idoso. bem idoso, mais, Aquele quase vigor que ele 80. tinha já não tem mais. Vou pesquisar a idade dele aqui. Não, Ele mas tem, assim, Lula tá muito idoso, 70 ele- e poucos anos já, Lula. E assim, não indica ninguém. Essa é uma falha dos partidos de esquerda e principalmente do PT, 79 anos. que não conseguem enxergar que é preciso repassar a liderança. E você ser líder, cara, é você identificar possíveis líderes Sim. no seu grupo. Sim. Isso é o poder do líder, identificar possíveis líderes, porque uma vez que você sai de jogada, outros assumirão. Nesse ponto, eu acho que os dois são idênticos. Percebe-se Os isso, dois, né? os dois O não, controle. os dois não querem indicar ninguém. E aí nós ficamos à mercê dessa polarização. Não querem E indicar vou te ninguém. falar mais, Alex. Interessa aos dois lados manter a polarização. Claro, é óbvio. O lulismo, digamos assim, depende do bolsonarismo e o bolsonarismo depende do lulismo. com as suas fake news depende também do lulismo. É. Ali é um ciclo vicioso onde tem uma simbiose que um se retroalimenta do outro. Detalhe, é uma simbiose nojenta, né? Nojenta, Porque, nojenta. o produto final da polarização é a discórdia, é a violência, né? Se Sim. você olhar no Brasil de 2000, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, 2016, até os dias atuais, o que houve de famílias que brigaram, Sim, estamos vendo isso. amigos, parentes, no trabalho, muitas pessoas perderam a vida por conta da polarização. Isso eu estou falando só no Brasil. Sim, sim. Só no Brasil. Né? O produto da polarização é o desconhecimento, é a discórdia, é aquilo que ninguém quer mais ponderar, a pessoa quer ter razão. Com o uso da internet, que é um conhecimento muito raso, né? Como eu falei, cortes, é uma sociedade sintética Sim. no pensamento. Eu vejo um vídeo de 3 minutos, eu acho que eu sou um doutor no assunto tal. Pronto. É óbvio que a internet foi boa, que ela possibilitou a difusão do conhecimento para uma infinidade de pessoas. A elucidação também de outras coisas, assim, que foi espetacular. Mas o problema é a alienação Muito grande. muito grande, principalmente com o aparelho celular, causou em jovens, adultos, né, idosos, principalmente no Brasil. A pessoa não vai checar a informação. Eu até peço isso, né, a vocês. Cheque o que a gente está falando. Pô. Sem dúvida. Isso aqui é direto ao ponto. A ideia não é que você fique com raiva, que xingue um de fascista, o outro de comunista, como virou a sociedade brasileira. É que você veja, como o Robson falou, o seguinte: tanto a direita quanto a esquerda, você tem coisas boas. Você pega exemplos de países hoje que são governados por um espectro à esquerda, por exemplo, a Noruega e a Islândia. São Sim. países à esquerda da história. São os dois melhores do mundo para se viver. Com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, lá no alto. Muito. Por acaso você pega um país também com um modelo capitalista, como a Coreia do Sul, que tem Sim. pleno emprego. Sim. Sabe o que é pleno emprego? Ninguém desempregado. É. Também com transporte público top, com saúde top, É uma educação realidade. top. Então, é o que eu falo com as pessoas. Não importa a ideologia. O que importa é o combate à corrupção. A Alex, corrupção é uma mácula. você fala em Uma doença. corrupção, em combate à corrupção, é claro, é nítido que todo mundo que pensa, que tem coerência, fala em combater a corrupção. Qual é o louco que vai falar que é contra o combate à corrupção? Sou louco, né? Mas a corrupção, ela é algo que independe de partido político, Sim, claro. de ideias, de bandeiras, de coloração partidária. Meu amigo, a corrupção, ela é algo inerente ao ser humano. Sim. Onde há ser humano, há indício e vai haver sempre ali um problema envolvendo a corrupção. Sim. Então não existe corrupto. O mensalão foi um grande escândalo. Foi sim um grande escândalo. Foi necessário um processo, pena que foi um processo viciado, onde você tinha de fato criminosos que deveriam pagar pelos crimes cometidos, mas o afã do Poder Judiciário de querer condenar esses criminosos
se perdeu pelo meio do caminho, embaralhou muito o jogo e depois virou contra ele próprio. Ou seja, não souberam dar o curso natural das investigações. Viciaram as investigações, deu no que deu. Tinha um propósito. Absorveram, depois isentaram, prenderam alguns, já estão soltos. Os condenados que foram presos já estão soltos. Por quê? Porque houve vício no processo de investigação. Sim. Um juiz jamais pode estar no processo de investigação com o objetivo de punir aquele investigado. Ele tem que analisar os fatos. Sim. Ele vai analisar o processo, não a pessoa. Eu não gosto do Alex, vou prender o Alex. Não é isso que o juiz tem que fazer. E aí se perdeu. Isso não direciona. Infelizmente se perdeu no processo. Direciona o julgamento. Alex, e falando aqui, cara, sobre a internet, sobre o que você falou agora há pouco, me deu aqui um gancho para a gente falar um outro tópico, indo direto ao ponto também, que é sobre essa onda de fake news. Cara, isso é algo tão complexo para mim que eu tento entender como a coisa começa, essas fake news. É um grupo de pessoas que pensa, é um robô, é uma máquina. Como é que esse cara consegue pensar umas ideias para dar tão certo, cara? As fake news têm um alcance muito mais rápido e objetivo do que a própria mídia constituída que nós temos aí, regulamentada, né? E a gente vai entrar no outro assunto também, que é o da regulamentação dessas fake news, dessas postagens, desses conteúdos, sem nenhum controle. É muito difícil. De verificar a sua identidade. Você vê, a velocidade de resposta, a gente estava falando, né? É muito lenta. A internet é bem mais rápida, não é? Então a gente vive um mundo, não um mundo da verdade, a gente vive um mundo da pós-verdade. Sim. Né? Eu posso, com impulsionamento de um vídeo na internet, pagando, transformar uma mentira em verdade. Né? É triste falar isso para vocês. Né? Mas por isso que é importante averiguar os fatos. É importante checar os fatos. E uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, que a fake news ela pode causar dor para você, ela pode te manipular como um consumidor ou como um votante, um pensante político. Mas ela dá muita grana às plataformas por onde elas são vinculadas. Sim. Eu acho que o primeiro caminho para poder regularizar o controle, ou pelo menos a checagem do que é postado, é colocar na bancada a responsabilidade das grandes plataformas. Porque eu estou aqui, eu vejo um vídeo sobre política que eu discordo, eu bato boca com um parente meu, com um amigo, com você, com qualquer pessoa na sociedade. Você em casa deve pegar aqueles cortezinhos de internet e levar e mostrar no trabalho, na escola, na igreja, com os amigos, e vai ali formar a tua opinião por aquilo ali. Não importa se está certo ou está errado, importa que você já viu. Tem um tempo de visualização, tem um like. E tem vídeos agora que dão milhões de visualizações que tem até propaganda. Sim. Tem até propaganda, Alex, de grandes empresas de mídia. Alex, isso é perigoso. Quem paga? A pergunta é essa, quem é que paga? Sim, eu não acompanho o Nicolas Ferreira. Mas você veja, ele soltou uma fake news agora aí, com esses números do INSS, da ordem de 90 bilhões. Eu não acompanho ele nas redes sociais, eu vejo porque as pessoas estão vendo e repercute. Um amigo meu, cara, no Facebook, colocou justamente o vídeo do Nicolas Ferreira. Sim. Sobre os 90 bilhões. E eu respondi a ele, falei, cara, isso aí não procede. Eu fui checar a informação, olha só. Eu que não acompanho o cara, fui checar para ver o porquê daquele vídeo. E eu cheguei à conclusão, né, qual era a ideia dele. Eu falei, cara, isso não procede. Eu vou te mandar aqui uma matéria para você ler a matéria. Depois você faça seu juízo de valor, se o que ele está falando aí é verdade ou não. Posso te mandar a matéria? O cara falou assim, não quero, Robson. O que ele falou é verdade. Cara, eu fiquei assim, eu falei, cara, como é que pode você querer mostrar para uma pessoa que a matéria que está colocando não é verdade e você quer mostrar para a pessoa que aquilo não está legal e a pessoa se recusa a receber uma informação para pelo menos pôr na balança, criar um juízo de valor. Os caras fazem tanta lavagem cerebral na cabeça das pessoas que o que ele colocou ali é lei. Vale aquilo ali e acabou. E, infelizmente, os mecanismos de difusão de controle social são outros,
Hoje é o algoritmo, Sim. é o vídeo impulsionado por esse algoritmo, é a pessoa política ou não que usa desse algoritmo para poder impulsionar seu vídeo. Mas isso não é novo, né? A fórmula é a mesma, os equipamentos, os instrumentos, a receita do bolo, né? Tem outros ingredientes, mas o bolo acaba tendo o mesmo sabor, né? Isso foi usado em grandes momentos da história da humanidade, Sim. entendeu? Para controle das pessoas através da difusão de mentiras, porque fake news é mentira. É mentira. Né? É uma mentira. Tem um nome Digital. fake news, né? Que é mais moderno, aquela coisa da cultura americana que vem de cima para baixo, que a gente Sim. usa uma língua estranha que a gente não entende, mas fica bonito falar fake news. Mas fake news é manipulação, é mentira, não é? E você tem fake news da política, dos esportes, das finanças, tem fake news. A situação é a seguinte, é o que eu sempre falo, tem um viés econômico, porque até o político que usa fake news com seus vídeos para poder angariar uma massa de pessoas que acreditem nele, é para votar nele, para ele poder ter controle do cargo político, para ele manipular as verbas. No fundo, no final, a pessoa que trabalha com a construção de fake news, ela não está pensando no bem de ninguém, né? E ela está pensando em nada. Se aquilo ali der o estrago que causar a mentira, o importante é ter dado milhões de visualizações para atingir o objetivo dele. E o mais complicado de tudo... Isso qualquer um. E o mais complicado de tudo é que esses caras, eles pegam notícias verdadeiras, números que foi repercutido, manipulam esses números para tentar mudar a situação. E as pessoas, porque tem números e tem ali uma jornalista da Globo que falou, né? E a pessoa usa como se fosse algo positivo. Esse próprio vídeo do Nicolas, que tá bombando aí, uma explosão de visualização. Tem milhões de visualizações. Ele pegou uma fala de uma jornalista da Globo News, que é a Daniele, e ela falou dos 90 bilhões. Só que ela falou, você vai ver a reportagem, a íntegra, ela fala que foram 90 bilhões de empréstimo consignado. Não foi de 90 bilhões desviados. De desvio. Não. Você está entendendo? Por quê? E de fato você vê o jornalista falando os 90 bilhões. Só que ele corta. Faz um corte. É um absurdo, isso é crime. Faz um corte. E quando a gente fala em controle, nós temos que responsabilizar as pessoas que fazem isso. E falta esse controle. Falta uma regulamentação. Aí a direita, se falando de outra fake news, fala que o governo federal quer tolir, quer censurar a liberdade de informação. Não. Isso não é tolir liberdade de informação. Controlar o que é divulgado é em prol da verdade. Sim. Né? Isso pode ser feito num governo de direita, de centro ou de esquerda. Exatamente. Isso é feito até em algumas ditaduras. Né? Eu não concordo. Mas o controle da informação sempre vai existir por parte do ente governamental. Agora, o seguinte, uma informação manipulada, ela traz um resultado danoso. Né? Por exemplo, eu fico imaginando agora 84 milhões de pessoas que pegaram seus empréstimos e estão pagando ali corretamente com os juros contratados, achando que também foram enganadas. Sim. Quando, na verdade, a fatia foi de 0,1. Sim. Né? O que eu falei, não estou defendendo. Eu acho que 0,1 já é muito. É muito. Que fosse um. Milhares perderam seu dinheiro. O grande eu problema... também trabalho, um dia eu vou me aposentar, mexendo meu dinheiro. Esperamos, né, Alex? Puta sacanagem chegar lá. Puta sacanagem. Só que aí a gente entra de novo. Na falha da comunicação, qual é a velocidade de resposta para isso? Né? Numa semana que você teve no governo federal 3 notícias excelentes, 2 delas incríveis, que é 4 posições no DH, isso é raro acontecer. Subir 4 posições no DH global. E você ter uma queda expressiva no número de pessoas desempregadas, um dos menores índices de desempregados da história do Brasil, numa população que só cresce, né? Porque a população brasileira lá de 2012, 13 era uma. Agora é bem maior. Sim. E mesmo assim você tem números melhores. Um número bem menor de desempregados, com uma população maior. Isso é incrível. Não foi divulgado. Pois é. No mesmo jornal que você falou, que a jornalista falou de 90 bilhões, teve um jornalista que entrou com essa matéria e não falou. Só falou de que a posição no ranking do Brasil era horrível. Quer dizer, ele conseguiu... Não importa, melhora. Ele conseguiu pegar uma notícia boa e transformar numa coisa ruim.
E aí eu não vou dizer que foi intencional ou se é desconhecimento dele. Sim. É óbvio que está ali 83º, 83, 84º, 84 não é tão bom assim, como Noruega e Islândia ali, Islândia primeiro, Noruega segundo, Alex, é óbvio, mas nosso país passou por processos de colonização, processo de ocupação do território, saque das nossas riquezas. O nosso modelo de exportação, né, hoje com as commodities, visa o mercado externo, igualzinho na época do Império, né, que o melhor não fica aqui. Então, assim, vamos estudar o todo? Alex, o grande problema que eu vejo dessas questões das fake news, cara, é a questão marco regulamentar, né, que precisa ter um marco, precisa regulamentar essas mídias, esses marco regulatório canais da internet. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que elas divulgam, ela tem liberdade. Sim. Eu defendo a liberdade de expressão das pessoas, mas com responsabilidade. Meu amigo, você pode falar mal de mim se você quiser, desde que você tenha responsabilidade quando você está falando de mim. Se é verdade está falando de mim, mesmo que eu fique chateado, é uma verdade. Eu não posso ficar puto com isso. Eu ainda vou te falar, existe uma contradição quando a extrema-direita diz que no Brasil não existe liberdade de expressão. Se não existisse, não teria fake news. Fazendo, exatamente. Não teria fake news com milhões de visualizações. Alex, só isso já diz que a liberdade existe. O problema é o seguinte, qual é a linha tênue entre liberdade de expressão e crime? Sim. Né? O marco regulatório da internet que tem que servir para isso. Sim. Não é para isso, ó, a partir daqui é crime. Né? Recentemente, muito triste comentar isso, nós tivemos jovens utilizando o Discord para fazer uma competição para queimar uma pessoa viva. Ô, Alex, eu ia falar sobre isso agora. Ao vivo. Vocês podem acreditar nisso? Ao vivo, valia ponto queimar uma pessoa. Quer dizer, até que ponto a própria plataforma é conivente, né? Que transmitiu isso ao vivo não tem sistemas de controle para falar, pô, peraí, esses caras estão falando lá no Brasil que vão queimar uma pessoa viva, vou tirar do ar. É o mínimo. Ou denunciar. É o mínimo. Vou denunciar, vou tirar do ar. Vou comunicar às autoridades. Ô, Alex, você tocou num ponto que é exatamente isso. A gente fala muito de fake news na política. Mas na sociedade, a fake news, ela tá alastrada de uma forma que eu te falo mais. Tá levando a população à mentira. A pessoa que tá vendo a fake news acontecendo, ela fala, pô, eu vou começar a fazer isso também. Começar a mentir. E as pessoas estão mentindo na sociedade de forma natural. Tanto quem defende um lado como defende o outro. E aí vão vivendo de mentiras que é colocada de forma a ser impulsionada por essas pessoas que estão no poder. Foram eleitas de forma democrática e lá por dentro querem acabar com a democracia. Vou te dar usando fake news. Cara, isso leva pessoas a cometer suicídio, leva pessoas a cometer violências. Sim. Tem casos de pessoas, cara, que são mutiladas, que se mutilam. Verdade. E as pessoas não estão percebendo a gravidade da coisa. Nossos jovens se perdendo, tudo fruto desse problema que falta controle e dessas fake news. Enquanto não tiver uma possibilidade de você colocar de forma consistente que aquele é um crime, as pessoas vão nadar de braçada. A fake news vira modelo. Virou. E ela vira modelo de comportamento. Eu vou te dar um dado simples. Exatamente assim. Isso. Venda de motocicletas no Brasil. Sim. Do ano passado para esse, cresceu 7,5%. Era um universo gigantesco de vendas de motocicletas. No Rio de Janeiro, ano passado, vendeu 43 mil. Nos primeiros 3 meses. Esse ano vendeu 49 mil motocicletas. Se você andar pelo trânsito do Rio de Janeiro, você vai ver com uma parcela muito grande de pessoas que andam de moto não respeitam, por exemplo, leis de trânsito. Sim. Não respeitam leis de trânsito. Né? Mas, porém, existe, né, um discurso de que isso é culpa só das autoridades daqui. Mas isso cria um modelo maior que vai se expandindo para a sociedade. O cara começa a achar que a mentira traz vantagem. E as vantagens modificam o teu comportamento. Por que eu vou fazer o certo? É comportamental. Se o certo é mais difícil. Eu vou fazer o errado. Alex, e exatamente isso. O traficante, o criminoso, o usuário de droga, o contrabandista, eles veem isso como modelo. Se lá em cima, que era para dar um exemplo, estão roubando, por que eu vou ser honesto aqui embaixo? É exatamente isso, cara. A inversão de valores está muito grande. E a população por si,
que já tem um problema histórico, secular, da corrupção, da fraude, vendo esses caras como um exemplo, que roubam e roubam muito, vão fazer o quê? Vai fazer também a mesma coisa que esses caras, pô. Vou te dar um exemplo. O Collor, ele foi condenado agora. Fernando Collor de Mello. E finalmente saiu a sentença do cara. Ficou preso por alguns dias e depois foi solto para cumprir prisão domiciliar. Numa cobertura de 600 metros. Numa cobertura de 600 metros comprada com dinheiro da corrupção. Aí eu falo, cara, que lei é essa? Que não foi retirado dele o patrimônio. Muito difícil. Não foi resgatado o valor do roubo. Muito difícil. Do que ele foi beneficiado. O cara foi para casa, onde ele comprou com dinheiro de propina. Olha, então é válido roubar, pô. É isso que as pessoas veem na rua. Por isso que vale a pena ser desonesto. É o que eu falo. A sociedade que a gente tem, a política que a gente tem, os meios de controle frágeis ou não que a gente tem já estão postos. Mas como foi o Collor, que foi agora solto, beneficiado, e apoiou o Bolsonaro, esses mesmos caras que lacram na internet com fake news se calaram diante do Collor. Mas é a polarização através da alienação. Pô, cara. Que também não é nada novo Absurdo. Na história do mundo. O que eu continuo falando, para combater tudo isso... Criticaram que o Sérgio Cabral foi solto, né? Sérgio Cabral foi solto, aliado do Lula. Aí quando solta o aliado deles, todo mundo se cala, não fala nada. Difícil. Pô. Mas você vê, aí eu falo de novo, tudo isso está posto. Né? São estruturas difíceis de se mudar. Sim. Né? Leva tempo, demanda tempo. Né? Existe uma necessidade gigantesca de investimento em educação, principalmente. Né? Em educação. É a base, né, Alex? Você é professor. E a gente sabe que o nosso país, isso é muito difícil. É um tema muito caro. Né? As pessoas não têm ideia do que um profissional de educação passa ao longo de uma semana para poder se manter minimamente. Eu vivo isso na pele. Sim. Né? Eu vivo isso na pele. Com os meus alunos, com as minhas equipes diretivas, com os governos, né? Que eu faço parte de dois diferentes. Mas mesmo assim, eu falo para você, com tudo isso que está posto, para se combater fake news e corrupção, é necessário criar instrumentos de regulação e controle. Mecanismos. E a velocidade de resposta. Tem que ser para ontem. Senão a gente fica secando gelo, sabe? E não resolve nada. E aí muda o governo, seja ele federal, municipal ou estadual, e os problemas continuam se avolumando do mesmo jeito. Ô Alex, você falou de educação, cara, eu concordo com você plenamente. Qualquer democracia, qualquer nação, qualquer país que queira avançar nos seus quadros IDH, socioeconômico, bem-estar, qualidade de vida, meu amigo, se você não investe em educação, está fadado ao fracasso. E eu te falo mais, não é educação de você decidir qual modelo você vai fazer de educação. Ah, vou botar a escola cívico-militar, vou botar a escola militar. Isso não resolve o problema. Isso aí, para mim, no meu ponto de vista, é uma política de governo. O que fazem? Você tratar a educação como se militarizar seria a solução do problema, é ideologizar a educação. Como se diz na ideia de esquerda da escola, que também é um erro. Não tem que ter ideologia. A educação precisa de modelo de governo, onde um governo entra, sai, entra outro e não para o processo. E há de se ter um cuidado muito grande quando se toca questão de ideologia em escola. Eu sou professor há 18 anos. Sim. Né? Existe uma construção ao longo do tempo para jogar a sociedade contra a escola. Sim, né? muito grande. E principalmente contra professores. Sim. E não é assim. O chão da escola é muito difícil. É um chão da escola hoje com pouca verba. Né? É um chão da escola muito atrasado em relação a outros países. E eu continuo achando que tem que ter um investimento grande em educação, mas ele tem que andar lado a lado com sistemas de controle, investigação e punição. Sim, sim. Né? Principalmente com isso aqui agora, gente. Ó. Isso aqui. Ó. Celular. Se não tiver um controle, sabe, do que está sendo vinculado aqui, não adianta nada a gente debater direto ao ponto. Tem que ser direto ao ponto também para poder identificar, averiguar, identificar e punir o criminoso digital. Sim. Hoje, em alguns setores da sociedade, eu olho assim os crimes virtuais e falo, gente, está sem controle. Essa do Discord, de um morador de rua que infelizmente foi atacado,
Não é o único exemplo, não. Uma menina, Você Alex. dá muita, é uma coisa muito triste. Casos de homofobia, casos de misoginia, Grave. casos de racismo através da internet que ganham uma áurea assim de brincadeira. E não é brincadeira, é Você crime. vê uma criança de 6 né? anos que morreu asfixiada porque cheirou perfume, É. desodorante, Uma competição, né? colocou lá no travesseiro e cheirou e morreu a criança, cara. A que ponto chega o ser humano? Você vê, isso não tem nada a ver com política. Sim, É um cara. Aquele desafio da baleia. sim. Desafio da baleia que tinha. Um outro desafio que tinha um crime aqui, desodorante injetando na boca Pois é. com crianças que vieram a óbito. Os nossos jovens, Né? Alex, Isso é crime. são Quem muito foi vulneráveis. quem foi que lançou o desafio? É. Ele tem que ser punido. Os nossos jovens têm muito acesso à informação, à tecnologia, manipulam muito melhor do que eu. O meu filho de 10 anos manipula muito melhor do que eu as redes sociais. O meu, então, O nesse moleque meu ficou olhando esse cara, como é que pode? Então, são os mais vulneráveis, embora são os que mais se aprofundam, são os mais vulneráveis. E a nossa juventude de hoje, Alex, eu sou pai, você também é pai, você vê nossas crianças, nossos jovens, eles são muito... É uma camada, né? Uma geração que eu costumo falar, que é a geração fast food. É tudo na mão e a hora, no momento que ele quer. Rápido. Não quer ter o cuidado e o trabalho de pesquisar, de ir em busca do que ele quer. Ele quer agora e para já. É a geração fast food, meu amigo. E são muito vulneráveis emocionalmente falando, estão sujeitos à depressão, à crise de ansiedade, de não aceitação, de modelos colocados em grupos de amizades, onde se você não for igual a eles, você é um lesado, você é um incompetente, você é o de fora, é o estranho do grupo. Outsider. E o jovem acredita nisso. Vou te dar um exemplo. Na turma da escola, de um grupinho de 7 pessoas, onde um não conseguiu uma média boa nas notas, os 6 falam, porra, você não vale nada, cara, tu é um idiota, porra, é burro, é ignorante. Ele acredita que ele é burro, idiota. E ele vai se mutilar, crendo que o que o grupo falou tem razão, que ele é um idiota, que ele é um burro, que não é inteligente, e chega ao suicídio depois. Mas aí a gente chega a um ponto importante aí no debate, que é o primeiro. Qual é o papel das famílias nisso tudo, né? Porque assim, o celular virou uma babá eletrônica. Sim. Infelizmente. É exatamente as isso. Pessoas, o videogame, as redes sociais, né, a internet em si. As famílias hoje, é raro você ver até pessoas... Eu tenho 47 anos, né? Eu tenho amigos mais ou menos da mesma idade, que também são pais. Meu filho tem 17, né? É óbvio que eu vou ter momentos de conflito com meu filho. Sim. Conversa ali na hora. Pediu desculpa, segue. Né? Eu não vou acertar sempre. Nem ele. Não tem como. Nem ele, não tem como. Impossível. Não existe um ser humano assim. Mas senta e conversa. Quem hoje senta e conversa com seu filho? Né? Geralmente as pessoas olham para mim e acham que é uma coisa muito boa, que eu sou um bom pai, porque eu vejo um jogo com meu filho. Porque eu jogo uma partida de videogame com meu filho. Quer dizer, isso virou ser pai. Bom pai, né? Ver um jogo de futebol com meu filho. Ir no Maracanã com meu filho, aqui no Rio de Janeiro, né? Jogar um jogo com ele, FIFA, né? Numa plataforma qualquer, com o meu filho. Não, peraí, ser bom pai não é isso. É prover o mínimo para ele de alimentação boa, é cuidar das finanças para que não falte a mensalidade da escola que ele estuda, dar tranquilidade para ele, para minha esposa, que ele cuide da saúde dele. Isso é ser bom pai. É conversar com ele sobre as mazelas do mundo, como ele pode se posicionar. De vez em quando, deixar que ele se frustre. Sim. Que ele aprenda a lidar com as emoções negativas que ele vai ter, porque o mundo não é só feito de coisas boas. Sem dúvida. E aí ele vai ter que um tempo se decepcionar, pô. E nós temos que deixar que isso aconteça mesmo. Ele tem que deixar. Mas hoje a gente tem uma sociedade onde o pai tenta isso, eu até me coloco também nisso. Às vezes a gente fica tentando agradar muito. E a gente pensa assim, vou dar a ele tudo aquilo que eu não tive. É um erro. Né? Tudo aquilo que eu não tive. Cadê o papel das famílias também? O acompanhamento na escola. Sim. O acompanhamento na escola. A presença dos pais. A presença na escola. Não só para cobrar, mas para procurar entender como funciona. Conversar com professores, diretores. Como é que está meu filho? Como é que eu posso ajudá-los? E nisso, Alex, as pessoas confundem
o papel da escola educacional, didático, pedagógico, com a questão de você viver em sociedade, Sim. que é o papel da família, conduzir seus filhos para a sociedade. Isso não é a escola que faz. Não. A escola transmite conhecimento, né? As escolas precisam, quando eu falei de uma reforma, né, e de investimento, precisa investir em tecnologias, em laboratórios de pesquisa de ciência, ocupar a mente dessas crianças, desses jovens, em contraturno ali, colocar esporte coletivo, para que eles possam saber conviver de forma coletiva, onde não é um que ganha, são todos, é o coletivo que ganha. E a escola também precisa se modernizar em alguns assuntos. Investir, né, em papel de qualificação do professor, melhor qualificação, instrumento pedagógico, ferramentas, enfim. Cara, tem muita coisa para ser feita na educação, que nenhum dos dois lados se preocupa em sentar à mesa com a sociedade e fazer um balanço. Pessoal, o que precisa para mudar, para melhorar a educação? Chamar educadores, pensadores, sim, que queiram debater educação com profundidade e apresentar uma proposta pedagógica para a educação. A primeira coisa que tem que fazer é pensar o seguinte: professor é ser humano, professor tem família, professor tem contas para pagar. Em média, paga-se muito mal a um profissional de educação no Brasil. O professor precisa de salário. Às vezes eu tenho um pouquinho de raiva, se vocês me permitem isso, quando falam que eu tenho vocação para ser professor. Não, eu me preparei para caramba. Tem colegas que se prepararam bem mais do que eu olho assim, eu falo, caramba, como eu queria ser igual a esse colega, sabe? Na grande maioria das vezes é assim. Eu olho e fico tentando copiar algum procedimento, alguma coisa didática, algum instrumento tecnológico que ele use. Não existe esse entendimento. Isso é ruim. Porque os professores se desdobram em 2, 3, 4. Eu já cheguei a dar aula em 5 escolas. Como é que você consegue? 5 escolas, 5, sem ter tempo para ver meu filho. Eu chegava em casa à noite, ele estava dormindo, eu saía, ele estava dormindo. Quando eu vi, 10 anos. Quando eu vi 10 anos de idade, eu falei, pô, tem que tentar melhorar isso aí. Ô, Alex. Outra coisa, não existe educação financeira. Eu sei que é meio contraditório, porque a maioria dos alunos também são empobrecidos financeiramente, são frágeis, né? Então você falar de educação financeira para quem tem muito pouco, soa até como quase uma contradição, mas eu acho importante também. E até mais importante do que isso, saber lidar com essas novas tecnologias. Sem dúvida. Mesmo com proibição de uso de celular, isso não me impede de falar dos potenciais do uso do celular, né? Nós estamos aqui agora sendo observado por milhares de pessoas, espero eu, né, com seus aparelhos na mão, concordando, discordando, isso que é bonito. Não vai concordar com tudo que a gente fala. Pode discordar também. Sim. É até natural que discorde. E venha com propostas. Tem os comentários no chat, né? Pode comentar, pô, não concordei, tá errado. Esse dado não é assim. Pô, a produção do conhecimento é dada através do contraditório. Não é todo mundo concordando com todo mundo. Então eu acho que na educação, ensinar a usar essas tecnologias seria de suma importância. Junto com educação financeira, junto com... você falou uma coisa muito importante, né? Parar de ter essa ideia de que a escola vai criar seu filho. Sim. A escola não vai criar seu filho, né? A gente perde muito tempo acalmando as coisas, sabe? Acalmando, para de xingar, fica quieto, não ofende o coleguinha. A militarização da escola, Alex, é isso aí. É você querer criar o filho do outro. Não. A ideia da militarização na escola cívico-militar é isso aí. É você querer educar o filho do outro. Não é por aí, cara. As pessoas que defendem isso estão indo por um caminho que é equivocadíssimo. Não vou além, Robson. Não é papel do militar querer botar uma conduta disciplinar como se isso fosse fazer diferença para aquela criança. Você pode ter uma multiplicidade de formas de se ensinar. Você pode ter também uma escola cívico-militar. Sim. Você vai ter uma parcela de públicos, pais, filhos, que têm um sonho de carreira militar. Mas vai para a escola militar. Então, você não pode transformar no todo. Exato, modelo. O bonito, gente, porque isso é política de governo. O bonito da vida é a diversidade. Quando você lida com a diversidade, os preconceitos se desfazem. Né, Robson? Sim. Então, até no campo da educação, o bonito é você ter uma multiplicidade de coisas. Tem que ter escola em tempo parcial. O que é parcial? O aluno que pega no turno da manhã, tarde ou noite. Por quê? Tem alunos que cuidam de parentes acamados,
tem alunos que trabalham, tem alunos que fazem curso, tem alunos que querem ficar em casa, sendo jovens, jogando videogame, lendo, tendo tempo. Então não pode ter imposição de uma escola de turno integral. Você tem que ter escola de turno integral também. Também. A escola cívico-militar. Eu tenho muitos alunos que fazem curso, e é o motivo que façam, para desenvolver ou ir atrás de uma carreira militar, pela estabilidade, pelo sonho, por identificação. Tem que ter escola cívico-militar também. Não pode ser modelo. Não pode ser um modelo. Nenhuma delas pode ser um modelo totalitário. Exatamente. Porque se vira um modelo totalitário, automaticamente a contradição se instala. Pô, peraí, por que tem que ser tudo? Não pode ser tudo. As pessoas não são iguais. Outra crítica, Alex, contraditória para mim em relação à educação, são essas pessoas que defendem a privatização das universidades. Olha que coisa complexa. Quase teve um projeto da UERJ no Rio de Quase Janeiro. que passa. Quase que passa. Eu sou oriundo da escola pública. Não sei qual é a sua realidade. Também. Eu sou oriundo da escola pública. O meu pai, meu amigo, ele veio para o Rio de Janeiro, no pau de arara do Nordeste, semi-analfabeto, mal sabia escrever o nome dele. E quando rabiscava alguma coisa, eu olhava aquilo pro meu pai e falava, meu Deus, como é que pode ser humano não conseguir escrever o próprio nome? Aquilo me deixava triste. Nós somos 6 na família. E aí você me pergunta, Robson, quantos irmãos, né, vocês são 6, quantos conseguiram chegar à faculdade? Lamentavelmente, apenas eu consegui chegar à faculdade. E não foi porque fui bonzinho, porque eu quis correr até meus irmãos são burros. Não, cada um buscou um caminho. Mas você veja como que a coisa era complicada. E as pessoas que falam lá, a universidade ser privada, cara, é um grande equívoco e falta de bom senso. Nós temos uma dicotomia na educação que é o seguinte, a pessoa que é de escola pública, uma criança, começou na escola pública, na creche pública, no ensino básico na pública, ensino médio pública, vai fazer o Enem, vai concorrer a uma vaga numa faculdade pública, com quem? Com aquele que veio de uma escola privada, particular, da Zona Sul, das grandes capitais, que teve a condição de ensino muito superior uma estrutura totalmente àquela diferente. criança que veio lá da escola pública, aí no Enem, quem vai tirar as melhores notas para passar na universidade pública? O melhor que teve as escolas privadas, porque nem as escolas médias privadas vão fazer frente com esses caras. Aí as pessoas que defendem a privatização da escola, da universidade privada, são as pessoas de poder aquisitivo. Olha como é que eles são doidos. Eles querem privatizar algo que eles próprios fazem uso. Não é o pobre que usa a universidade pública. Se você colocar o universo aí de alunos, 5% é de escola pública. Então, quando eu cursei meu curso superior... Olha que dicotomia, cara. Foi concomitante ao surgimento das cotas. Né? Sim. As cotas raciais e as cotas socioeconômicas. Né? Até, atualmente, se eu não me engano, aluno de escola pública que tenha cursado o ensino médio todo em escola pública tem cotas pré-direcionadas. Em universidades públicas no Rio de Janeiro, me parece que todas elas adotaram Mas não UF, são para todas as o cadeiras, FRJ né? e não todas. Pra Tem cota, todas. Mas eu digo para Todas as cadeiras, medicina, todas, para tudo. todas, para tudo. Isso é bom. Só que é ótimo, só que tem Só mas corre um certo preconceito lá dentro, né? Sim, óbvio. Ah, você veio E de assim, cota, você não passou. Eu vi isso acontecer Absurdo, com cara. alguns amigos meus. Absurdo. Eu não fui sistema de cota, eu fui sistema de transferência, também não foi vestibular. Sim. Né? Foi sistema de transferência, que é como se fosse cota. Uhum. Não, mas aí não tinha esse preconceito, até pelo fato de eu ser um cara de pele branca. Infelizmente, no Brasil, Pois é. tem o preconceito, a cor da pele, infelizmente, ainda é uma O herança racismo maldita ainda existe no Brasil. do período escravocrata, né? Ainda é Sim. uma herança. Então, eu não sofri isso, mas eu sofri um preconceito da onde eu era, Sim. da Baixada Sim, Fluminense. exatamente. Né? E assim, aí é necessário ter costas largas, levantar para poder quebrar esse paradigma. Só que o que eu observei nas cotas foi excelente, cara. Eu tive alunos Sem dúvida. cotistas E há quem reclame. estudando comigo que tiravam notas melhores que a minha, que tinham visão de mundo melhor que a minha, que tinham capacidade de resolução de questões na universidade melhor do que eu. Sim, sim. Então, assim, já derrubou aquele discurso que o aluno de cota era fraco. Aham. Né? Já foi por aí. Sim. Né? Foi por aí. Cara, rala pra caramba. Agora, gerou um outro problema. Você citou o curso de medicina.
É um curso que, mesmo na universidade pública, é caríssimo. Elitizado, pô. É elitizado. É um livro R$3.000, Sim. R$4.000, um livro. Não consegue um codista conseguir acompanhar. Não Vai abandonar o consegue, curso. não pô. consegue, ele acaba abandonando. Abandona. Entendeu? Então, vai até além de um preconceito que eu acho que sofra do entorno daqueles que estão ali. Sim. Porque também é necessário destacar, eu tive um amigo, um cara na universidade, riquíssimo. Hoje ele trabalha na Bolsa de Valores, que não tenho mais contato com ele, mas lá foi um grande amigo. E eu pude falar assim, caramba, ele foi um cara que quebrou a bolha lá, estourou a bolha da onde ele veio, e ele virou como se fosse um tutor nosso para assuntos diversos, que ele sabia muito. Defendia vocês. Além da defesa, do esclarecimento de temas que a gente não tinha contato. Eu vim, como você falou, todos nós aqui, geralmente, né, viemos de uma escola pública faltando professor, faltando materiais, professores com baixo salário, faltando água, faltando desestimulados, faltando merenda. Faltando merenda, água, essas coisas. E aí chegamos lá. Rato na caixa d'água. Sem leitura, sem uma segunda língua. Sim. A questão da alimentação é muito importante na educação. Entendeu? Aluno tem que ter comida em escola. Estudar com fome é horroroso para o nosso aluno. E nem sempre o alimento é satisfatório. Sabe? Tem que ter sobremesa, tem que ter lanche, tem que ter suco, tem que ter um ambiente para que ele consiga desenvolver a clarividência do pensamento com tranquilidade. Isso uma pessoa como esse meu amigo, né, o nome dele era André, se eu não me recordo. Se estiver vendo aí, coloca aí no chat aí, André. Inteligentíssimo, trabalha na Bolsa de Valores em São Paulo. Da última vez que falaram para mim. Morava no Rio de Janeiro, ali perto do Projac, ali, Curicica. Morava em Curicica. Uma vez eu fui na casa dele, pô, eu falei, caramba, chuveiro quente. O que eu tô fazendo aqui? Chuveiro quente. Olha o gap, o abismo entre eu e ele. Ele falou, você não tem não? Eu falei, pô, cara, só na casa dos outros. Eu dei graças a Deus que o chuveiro quente estava fazendo frio, estava no inverno, para fazer um trabalho. Sim. Eu e os outros integrantes do grupo. E o cara até dinheiro emprestava pra gente, para passagem, essas coisas. Então é necessário, né, que você tenha auxílio financeiro, medidas como essa do governo federal, o pé de meia. Sim. Né? Vai ter muita gente falando assim, mas vai ter aluno pegando para fazer churrasco, aluno pegando para comprar roupa. Fiscaliza. Mas tem gente que pega para comprar comida, para comprar lanche. A grande maioria tem um uso, sim, correto daquele benefício que está recebendo. Né? Você vai ter sempre, em qualquer benefício, o grande problema, pessoas que usam bem, pessoas que usam errado, gente. O grande problema é exatamente isso, a polarização. É. Tudo que o outro faz, não adianta, eu não vou aderir. Tudo que esse aqui faz, eu vou aderir. Se o outro faz algo de bom, mas é meu opositor, eu não vou aderir. Se esse aqui faz algo que é bom e eu desqualifico o cara, não vou apoiar. Cara, e quem perde é o usuário, e quem perde mais são os que são aqueles mais necessitados do governo federal, que são os mais pobres. Quando um rico ou alguém de classe média mete pau nesses projetos, não é ele que vai sofrer as consequências. Quem sofre é o pobre. Se eles defendem o pobre, que cria, então, quer criticar o modelo, critica e apresenta outra proposta melhor. Sim. Mas não apresenta, só criticam o que já tem. Por quê? Porque é o pobre. Poucos sabem que essas medidas de transferência de renda para dar estrutura à família começou com o Fernando Henrique Cardoso. Eu vou te dar um exemplo, cara, da sociedade, STB, né? Onde as pessoas falam em segurança pública. Eu defendo também a segurança pública. Eu quero poder andar em segurança pelas ruas do meu bairro, da minha cidade. As pessoas defendem o porte de arma. Vamos defender o porte de arma. Beleza, vamos defender o porte de arma. Tá bom, eu sou contra. Mas se você quer ter, vamos respeitar seu direito. Vamos ver como que compra uma arma. Cara, você pega um pobre que não tem dinheiro para se alimentar. Esse pobre vai ter o direito de se autodefender? Ele já está excluído da sociedade por esse viés econômico. Você, se quiser ter uma arma, eu posso ter uma arma. Vou lá e compro uma arma. Eu tenho condições de comprar uma pistola, que seja. O pobre que passa fome, ele vai poder comprar uma arma? Então, se a coisa é para defender a sociedade, já começou a divisão aí.
Só os que podem comprar que vão ter o direito de se defender. E o pior é que esse pobre, impulsionado pelas redes sociais, Defende. pelo fake news, ele vai defender, ele vai dar um jeito de comprar. Não, aí é outro problema, Alex. Ele vai dar um jeito, e assim, vai acontecer o que os números mostram. Sociedades armadas, sociedades mais violentas. Alex, um outro problema que a gente vai entrar, que é gravíssimo, mais do que a própria violência em si, do cidadão comum que somos nós. É você que mora em comunidade violenta, periférica, ou até de uma favela. Será que se você falar que mora na Rocinha, você chegar na loja e falar assim, ó, eu tô com 10 mil aqui para comprar uma pistola. Você é uma pessoa idônea. Aí o cara fala assim, você mora onde? Qual é o teu endereço? Ah, eu moro na Rocinha. Você não pode ter uma arma. Tá certo fazer isso? Não tá certo, pô. Porque não pode decidir, não pode definir quem vai ter uma arma ou não o endereço do cara. É o dinheiro. Se ele pode comprar, ele vai ter uma arma. Aí eu te falo, a pessoa que mora na favela, meu amigo, o chefe da boca fala assim, ó, Alex, eu preciso de 10 pistolas, você mais 10, mais 9 pessoas. Cada pistola custa 6 mil reais. Por baixo, né? Ó, vou te dar aqui 8 mil, você vai comprar uma pistola no teu nome, vou te dar 8 mil, a pistola custa 6. Você vai ter 2 mil para você usar. Assim que você comprar essa pistola, vai passar, vai deixar ela guardada em casa, daqui a uns 2 dias, você fala que foi para a rua com a arma e te roubaram a arma. Vai na delegacia da queixa de roubo e você fazer um BO. Essa vai ficar comigo aqui para frente. Fui roubado. Quem vai dizer que não, cara? É muito difícil. Quem vai dizer que não? Um país desse tamanho, territorialmente falando, com uma população que já Esse é o superou exemplo 220 milhões, Esse é o exemplo. é difícil. As próprias forças de segurança, os especialistas na área de segurança, dizem que é necessário ter um treinamento, Sim. uma capacidade de tomada de decisão muito apurada, muito fina, Sim. uma sintonia muito fina entre estar com a arma e saber o que fazer com ela. O nosso cérebro nos engana, pô. A gente, direto. A gente tem aí agentes das forças de segurança que, infelizmente, quando vão tomar uma atitude, cometem erros. Sim. Ou são vítimas de erros. Sim, também. Ou são vítimas da violência. Também. Então, como que você arma uma população? Isso é um debate muito difícil. E as pessoas falam, se o bandido souber que na dúvida que eu posso ter uma arma, ele vai pensar 2 vezes. Cara, não vai. Isso é um debate muito difícil. É muito superficial a defesa do armamento. Não dá. Da forma que ele foi colocado. Eu até entendo que em algumas situações você precisa ter uma defesa pessoal a mais. Eu entendo pela vulnerabilidade da sua atividade, um cargo público, talvez de um político, parlamentar, um juiz, um desembargador. É necessário as pessoas terem uma segurança, né, a mais. Mas não é o cara em si que vai conseguir ser o super-homem, que vai resolver o problema da vida dele. É uma equipe por trás do cara. E quando você fala de segurança pública, não, a arma é para você combater o inimigo que é um criminoso. Cara, não vai. O brasileiro é sangue quente. Se o cara mexe com a tua esposa no meio da rua, amigo, tu tá armado, Pois é. tu não vai pensar 2 vezes. Pois é. Vai largar o pipoco pra cima do cara. É outra coisa. Nem todo mundo tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. As pessoas não têm equilíbrio. Nem todo mundo tem equilíbrio para dirigir um automóvel, uma moto, um armamento que possa ferir o próximo. Sim. É necessário ter treinamento. Alex, eu sou biólogo de formação. Existe uma cadeira que é da psicologia comportamental, que a gente discute muito. É o seguinte, o nosso cérebro tem os 2 lados, né? O lóbulo direito e o esquerdo. Tem uma metade do cérebro que é tudo da razão. É tudo que é possível de ser visto. Eu sei que eu tenho que sair daqui a pouco, vou buscar minha esposa, tenho que ir no colégio com meu filho, tenho que ir para tal local. Isso é razão. Não tem como escapar. Amanhã eu tenho que trabalhar, tal hora eu acordo, vou para o trabalho. Isso é tudo que você consegue controlar do seu cérebro. Outra coisa é o que você não consegue controlar. São as emoções incontroláveis. A reação humana, o cérebro não tem controle de si próprio. É essa fração cerebral que te vende, pô. Na hora da emoção. De você soltar um palavrão na hora que o teu time perde um gol, faz um gol. É de você ficar puto no mercado se alguém passou à sua frente inesperadamente. Isso é incontrolável. Ainda tem pessoas que fazem uso de medicamentos por alguma comorbidade, que podem não estar de posse total das suas faculdades mentais e psicológicas, e podem usar a arma de uma forma errada. Sem dúvida. Né? Então é um debate
Os especialistas falam, né? Pessoal, Quem sou eu? eu quero que vocês, queremos aqui, eu e Alex, que vocês façam os comentários, indiquem novos temas, debates, digam o que vocês estão achando, participe conosco, deixe seu like, mais uma vez eu peço a vocês, dê o seu joinha, se inscreva no canal, isso é importante para que a gente possa ter condições de continuar mandando para vocês conteúdos de forma isenta, embora temos que nos posicionar em alguns momentos, mas queremos ser isentos na hora de passar a informação. E caberá a vocês discernir se o que eu estou falando é coerente ou não é coerente, se tem uma linha de raciocínio ou não tem, se agrada ou desagrada. Não é isso, Alex? E fica aqui o desafio para vocês e um convite. Participe conosco, envie sugestões, críticas, observações e mande para nós o que vocês estão achando desse nosso direto ao ponto. Direto ao Alex, ponto. Fala aí, Alex. Próximo tema, Neymar joga ou não joga a Copa de 2026? Tô brincando. Será que joga? Aí você quer acabar joga ou não joga a Copa de 2026? Canal. Ele não joga nem no Santos, né? Vai jogar. Pode ser que ele jogue a Copa do Mundo. Quem será o técnico da seleção brasileira? Pessoal, Eu sou tricolor, tá? Não vamos esconder, não. Eu torço pro Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Mas eu... camisa vermelha da seleção. Mas eu defendo, não é Abel Ferreira, não. A camisa vermelha aí. Eu vou comprar a minha daqui a pouco com ele aqui. Eu defendo Jorge Jesus no comando da seleção brasileira. Já virou resenha. Comenta aí. Eu defendo Jorge Jesus. Porque vai chegar certo, lá, né? vai arrumar o vestiário, amigo. Vai arrumar o vestiário. Vai falar, quem manda aqui sou eu. Quem é flamenguista aí vai recordar, né? Porra. Primeiro treino do Jorge Jesus correndo no campinho, na frente dos caras. Colocou Vambora. o Arão, lembra Arão? Desculpa, Arão. Não sei onde o Arão tá jogando agora. Ele falou, tá mal, Arão. Tá mal, Arão. Mas fez uma coisa que eu concordei muito. Quando acabou o treino, abraçou o cara, foi com ele pro vestiário e o Arão se transformou num dos maiores jogadores daquele Flamengo de 2019. Mas é o próximo tema aí. Neymar joga? Jorge Jesus treina? Será que a gente ganha alguma coisa? Eu acho que não, hein? Galera, então é isso. Estamos aqui concluindo mais esse nosso Direto ao Ponto. Agradecer aqui ao Alex pela sua presença, ao Kleber que esteve aqui na nossa base, aqui na mesa de som, organizando para vocês aí as imagens. E eu espero que vocês possam gostar desse e dos próximos programas que iremos fazer. Dê indicações do que vocês quiserem, do que vocês acharem. Nós dependemos de vocês para que esse programa vá em frente. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao Alex pela presença. Tá, Alex? Espero que a gente consiga caminhar nessa nossa dupla aí de entrevistados, entrevistadores, de debatedores, trazer novos convidados. Convidados. E vamos trabalhar para que seja o melhor para todos. O Brasil merece que tenhamos pessoas de bem debatendo ideias. Verdade. Alex, quero deixar aqui uma mensagem para todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. O homem de bem, o homem de caráter, de moral, não depende da vida pública para ser o homem de bem e de moral. Mas a política precisa de homens de bem, de caráter, para viver na vida pública. A política precisa dessas pessoas. Então nós temos que nos apresentar. Não temos que ter medo. Levar propostas, levar ideias, debater. É isso que precisamos. Se lá na frente isso vai render algum louro ou não, não interessa. Vem para o debate. O que temos que fazer é isso. É debater com as pessoas. Ideias, opiniões. Eu não dependo da política. Mas eu quero colaborar com ela se for possível. E o cidadão comum, como eu sou um cidadão comum, como você é um cidadão comum, a gente tem que pensar o seguinte: vai atrás da informação, vai checar, para de querer aceitar tudo pronto, para de aceitar o que eu estou falando, o que ele está falando. Não, vai investigar. É isso mesmo, o Brasil subiu, como eu falei, 4 rankings lá do IDH Global. Pois é. Houve uma investigação tal que você falou, do ator tal. Pô, é verdade. Para você perceber realmente se tem ou não manipulação da informação. E se tem manipulação é fake news. E se tem fake news é mentira, pô. Tá tentando te enganar, faz mal, tem um resultado ruim. Eu acho que para o cidadão comum como eu, Robson, Kleber, todos vocês, é necessário ter a coragem e perder a preguiça de não checar as coisas. Não ficar só rolando ali
o cortezinho da internet e acreditando em tudo que está ali. Pode ter certeza, muitas informações ali são verdadeiras, mas outras podem querer estar te manipulando a consumir algo, a acreditar em algo, a tomar uma ação errada. Eu acho que isso é clarividência, capacidade de enxergar os elementos do presente, mas projetando o futuro, né? Com verdade. Alex, gostei muito, cara, dessa nossa conversa. Eu gostei mais ainda. Cara, bacana. Inteligentíssimo. Gostei muito. Pô. Espero que a gente consiga manter essa sintonia, esse bate-papo sempre alegre, descontraído, cara, que precisamos. E temos aqui, às vezes, até pessoas que pensam diferente de nós. Sim. É importante que temos alguém aqui que pensa diferente. Você não pensa exatamente igual a mim, mas nem por isso eu vou dizer que a sua ideia não é melhor do que a minha, ou vice-versa. Isso. Temos que debater propostas. Vamos convidar pessoas aqui que venham debater ideias. É isso que precisamos fazer, pessoal. Até o próximo bate-papo para mais um Direto ao Ponto. Tamo junto, gente. Valeu, galera. Um abraço.